com autoridade na temática da liberdade religiosa. Eu cumprimento a todos aqui presentes, as autoridades presentes, os colegas advogados e aos demais que hoje nos prestigiam nessa tarde. O tema central do nosso evento de hoje é laicidade. O Estado laico, muitos podem dizer, é aquele que afasta a religião, afasta a fé, afasta a crença. Porém, isso não poderia estar mais distante da realidade. A Constituição da República de 1988 abraça a laicidade colaborativa como um convite cordial à religião a participar, a colaborar com o Estado em prol da sociedade, em benefício da sociedade, ao passo que não pode intervir um na esfera do outro. Então, é inegável que há décadas, e por que não dizer há séculos, a religião tem colaborado nos mais diversos âmbitos da nossa sociedade, beneficiando a civilização como um todo. E é sobre essa temática tão importante que hoje nós estamos aqui reunidos para falar, para discutir. Então, sintam-se todos à vontade, nós vamos dar início aos nossos painéis aqui nessa tarde. E eu gostaria de iniciar convidando aos nossos palestrantes, ao autor do nosso livro, para somar a nossa mesa, começando pela excelentíssima doutora Silvana Neckel, advogada, especialista em Direito Processual Penal e Processual Civil, mestre em Direito Canônico, conselheira do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, líder do Grupo de Estudos Constitucionais e Legislativos do IBDR, professora da disciplina de Direito Canônico na pós-graduação de Direito Religioso do IBDR, Univangélica, e membro da Sociedade Brasileira de Canonistas, juiz eclesiástico e advogada, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de Santa Catarina. Muito obrigada, doutora Silvana, pela sua presença aqui nessa tarde. Também queria convidar o autor do nosso livro, que está sendo lançado hoje, excelentíssimo doutor Marcel Marques, advogado em Brasil e em Portugal, mestre em Direito pela Universidade Lusófona de Lisboa, pós-graduado em Direito Religioso pela Univangélica, membro e consultor da Comissão de Liberdade Religiosa do triênio 2022-2024 e do atual triênio, membro aliado do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR, e embaixador do Barnabé Portugal e fundador presidente do Instituto Europeu de Direito e Religião, IEDR. Muito obrigada, doutor Marcel. Também gostaria de continuar convidando o excelentíssimo doutor Wharton Hertz, que é advogado, especialista em estudos em Direito Religioso pela Universidade Autônoma de Madrid, pastor ordenado pela Igreja Cristã de Confissão Reformada de Porto Alegre, formado em Teologia, mestre em Teologia Ética pela Escola Superior em Teologia e membro fundador do IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Obrigada, doutor Wharton, pela sua presença aqui hoje. Também gostaria de convidar a excelentíssima doutora Vanessa Cedenho. Doutora Vanessa é a presidente da nossa Comissão de Liberdade Religiosa aqui da OABDF, do atual triênio. Ela é advogada, com destacada atuação em liberdade religiosa, mediadora judicial, foi diretora de liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Regional do Sudoeste, no período de 2022 a 2023, e é especialista em direito penal e direito penal militar. Muito obrigada, doutora Vanessa. Gostaria também de convidar a compor a mesa a doutora Nildete Santana de Oliveira, que é diretora da Mulher da OABDF, doutora em Direito pelo Centro Universitário Uniceub e pela Universidade Nacional da Litoral da Argentina, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogada e escritora, atuante nas áreas de Direito Material e Processual do Trabalho e Direito Previdenciário. Muito obrigada, doutora Nildete, pela sua presença aqui. Também gostaria de continuar chamando o presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, doutor Tiago Rafael Vieira, que além de advogado, professor e escritor, é mestre e doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Mackenzie e presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Europeu de Direito e Religião, IEDR, do qual o nosso querido doutor Marcel é presidente. Muito obrigada, doutor Tiago. E, por fim, o doutor desembargador, excelentíssimo doutor Augusto Ventura, desembargador do Tribunal de Justiça do Goiás, professor da Universidade Estadual
Estadual de Goiás e da Univangélica, mestre em Direito e Políticas Públicas, MBA em Direito e Economia da empresa pela FGV, pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa. Muito obrigada, excelentíssimo doutor Augusto Ventura. Vamos dar início aos nossos trabalhos, mas antes eu gostaria de convidar todos aqui presentes que se coloquem de pé, porque nesse momento nós iremos cantar o hino nacional. Conseguimos conquistar com nossos votos em que o seu a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, onde está se o sonho de sonhos, a glória de esperança acontece, sei que o famoso céu resolve. Então chegou o terceiro, acontece. Gigante pela própria natureza, as velhas sorte para que não pode. E o povo não espera sagramente, pela adorável, entre o Brasil e as Dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, é, eu gostaria de estar informando que cada um dos presentes aqui, cada uma das autoridades no tema aqui nessa tarde, terão um tempo de fala para que nós possamos conduzir bem o nosso horário. Então, cada um terá um tempo de fala de aproximadamente 5 minutos para tratar do tema que nós estamos discutindo aqui. E eu gostaria, ao final, nós teremos um tempo também reservado para perguntas, caso alguém as tenha. Eu gostaria de dar início, passando a palavra nesse momento para a doutora Nildete, nossa diretora da mulher aqui da OABDF. Doutora Nildete, muito obrigada pela sua presença. A doutora está com a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero dizer que é uma honra da OAB receber esse evento e parabenizá-la, colega, por estar aqui promovendo, né, esse evento tão importante, que é falar sobre justamente o Estado laico, essa liberdade religiosa, da prática religiosa. Na verdade, a laicidade é um direito fundamental, é um dos pilares fundamentais da democracia moderna, porque sem ela não se faz a liberdade que dá direito a todo cidadão de escolher uma religião ou de não escolher nenhuma religião, né, que é fundamental para a sua liberdade de alma, de crença, de direito de culto, de direito de reunião. Então, tudo isso é fundamental. E, na verdade, eu diria, inclusive, que é um direito humano. Né? É um direito humano, é um direito básico, é um direito fundamental, essa liberdade religiosa de poder praticar seu culto a hora que você entender melhor, a hora que sua religião e sua igreja entenderem que é conveniente e que essa prática seja perene em nossa sociedade e que essa liberdade religiosa possa trazer a todos nós, na verdade, a comunhão que Jesus Cristo pregou, né? Eu sou cristã e peço licença a quem não é, mas para dizer que essa liberdade religiosa me permite dizer aqui que sou cristã e que respeito todos os que não são e que cada um tenha seu entendimento e desenvolvimento e que coisa boa, né? E que a gente possa. Eu estava conversando agora há pouco com o autor, né, o Marcel.
E ele dizendo, eu estava dizendo, eu atualmente não pratico nenhuma religião, já fui adventista do sétimo dia, vi aqui que a colega também. E que bom que a gente pode escolher, não é? Que bom que a gente pode dizer, olha, eu sigo essa religião, eu professo essa religião, e que a gente possa conviver em paz, cada um com a sua crença, cada um com seu respeito, e que o Estado, que é fundamental, é que o Estado possa garantir e assegurar essa prática, porque essas individualidades não podem ser cerceadas. Então, o Estado precisa permitir e assegurar essa liberdade de culto, essa liberdade de crença, que é, na verdade, assegurar um direito humano fundamental. Quero parabenizar também, Marcel, você aqui pela sua, publicação por essa obra que fala do Estado laico português e brasileiro, e que deve ter muitas coincidências e algumas diferenças, algumas distinções, já que o Brasil vem de Portugal, né? A gente, digamos assim, é filho daquele país, o Brasil é filho daquele país, mas temos hoje nossas características próprias, essa miscigenação que é tão importante, culturalmente enriquece o nosso Brasil, e essa diversidade também religiosa que nós temos nesse país tão grande de dimensões continentais, e que esse respeito perdure para sempre. E já me desculpo aqui que não vou conseguir ficar até o final, porque a gente tem outras atividades aqui mesmo na casa, mas quero deixar claro que essa casa está sempre de portas abertas para a realização desses e de outros eventos dessa natureza, e parabenizar a todos vocês que estão aqui hoje, numa tarde, tiraram um tempo de vocês para fazer essa discussão tão importante que é sobre a laicidade dos estados. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Nildete. É exatamente isso, a laicidade, a liberdade religiosa, ela nos permite isso, professarmos a nossa fé sem constrangimento, sem retaliação, né? Então, é exatamente esse o ponto. Em continuidade ao nosso painel, eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Vanessa Sedenho, a presidente da Comissão de Liberdade Religiosa aqui da OAB do Distrito Federal. Doutora Vanessa, a doutora está com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma alegria inenarrável ter todos vocês aqui na nossa casa, a casa da UABDF, e também estar aqui com vocês hoje também é um motivo para mim de muita alegria. Gostaria então de aqui de agradecer a mesa, essa mesa tão linda que estamos, a doutora Nildete por ter aceitado o convite, né, de estar aqui conosco, o doutor Augusto, nosso querido desembargador, doutor Tiago, doutor Wharton, a doutora Silvana também, e o nosso queridíssimo doutor Marcel, membro dessa Comissão de Liberdade Religiosa, né, eu posso assim falar, e que hoje vai nos abrilhantar aqui com a sua obra, esse primeiro lançamento, que acredito que deve ser de vários outros, né, doutor Marcel? Mas eu gostaria também de agradecer aqui também a todos vocês, né, que deixaram, né, tiveram esse tempo na agenda de vocês para estarem aqui, roxinho de pessoas muito queridas e pessoas que já estão aqui, né, na Comissão de Liberdade de algum tempo, e outras pessoas também que, quem sabe, pode também fazer parte dessa comissão. Essa comissão ela é aberta para todos, né, que queiram estar. É uma comissão que você possa se sentir bem, independente da sua religião, da sua identidade religiosa, e também independente se você não tem uma fé, né, ou alguma identidade. Então, já fica esse convite para você participar também na nossa Comissão de Liberdade Religiosa. E também eu gostaria de fazer também aqui um agradecimento especial à doutora Priscila Gonçalves Couso, a nossa queridíssima moderadora, e falar também um pouco do seu currículo, que ela é advogada, atuante nas áreas de direito administrativo e civil em âmbito nacional,
graduada em Direito pela PUC do Rio, especialista em Direito Religioso pela Evangélica, pós-graduada em Criminologia e Direito Penal pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, pós-graduada em Psicologia e Aconselhamento Pastoral, é membro também do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR, e foi coordenadora de pesquisa nacional sobre visual law e escritora publicada no tema pela Revista dos Tribunais. E foi secretária-geral adjunta da Comissão de Liberdade Religiosa da UABDF em 2024 e estará retornando, né, Priscila? A nossa comissão atual de 2025. E, e com isso, eu gostaria também de falar algumas palavras aqui para vocês, que a nossa Comissão de Liberdade Religiosa, para nós é uma honra poder iniciar este momento de reflexão sobre um tema tão importante, né, tão essencial para a vida humana. Acreditamos que todos nós temos, né, direitos fundamentais, e um deles é o direito à liberdade religiosa, que é um direito que, para mim, é um direito assim que faz parte daquilo que eu sou. E quantos de nós não partilhamos disso também, né? E como a doutora Nildete colocou aqui, pontuou muito bem, né? Nós estamos no Estado laico, um Estado que nos permite, pela nossa Constituição, professar a nossa fé ou não. Mas também nós não temos esse embaraço se a gente poder falar abertamente daquilo que nós acreditamos, né? E isso é muito importante, ter essa liberdade e essa segurança pelo nosso Estado brasileiro. Importante também ressaltar que a gente vive em um país que hoje ele é marcado por diversas expressões religiosas, espirituais e culturais. E justamente é por isso, enquanto comissão, é o nosso dever, e também como cidadãos, promover o diálogo interreligioso, combater todas as formas de intolerância, reafirmar que nenhuma crença pode ser usada como instrumento de ódio ou de exclusão. Então, eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos e que este encontro aqui, que nos faz presente com ilustres convidados muito especiais aqui hoje, seja um encontro, um espaço de escuta, aprendizado e fortalecimento de uma cultura baseada principalmente no respeito mútuo, na empatia e na valorização das diferenças que nos tornam uma sociedade plural. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada. Obrigada, doutora Vanessa. Primeiro, gostaria de agradecer as palavras generosas que falou a meu respeito, e por ler também aí o meu currículo. Muito obrigada. E vamos dar continuidade aos nossos painéis nesse momento. Gostaria de convidar agora, nesse momento, para ter o seu momento de fala, o excelentíssimo doutor desembargador Augusto Ventura. O doutor está com a palavra. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa aqui, a pessoa da doutora Nildete, que é presidente da Comissão OAB Mulher, não é isso? Diretora da Mulher, da OABDF, a doutora Vanessa, que é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, né? Doutor Marcel, doutora Silvana, colega, amiga, também doutor Orton, amigo lá do IBDR, e doutor Tiago, presidente do IBDR. É uma alegria rever tantos amigos aqui, também todos vocês que estão na plateia e separaram esse tempo para vir para esse momento tão especial em que o Dr. Marcel lança a sua obra, né, e que nós podemos debater sobre a temática da liberdade religiosa. Eu agradeço pelo convite, viu, Marcel? É um privilégio estar com você. Bom, eu queria falar um pouquinho de um tema que me é caro, sobre a questão da liberdade religiosa. Todos eu acho que sabem, ou a maioria pelo menos sabe, que eu comecei a lidar com a temática da liberdade religiosa há muitos anos atrás, 1987 ainda, quando eu advogava
para um grupo de missionários que atuavam entre indígenas e, e aquele contexto nós percebemos como que muitas vezes as ações do poder público cerceavam a liberdade religiosa, não só dos missionários, mas também de indígenas, né? E para falar sobre essa temática, ela é extensa, não dá para esgotar aqui nesse tempo que nós temos, mas só para lembrar algumas coisas importantes, eu lembro o artigo 5º da Constituição, que é basilar para começarmos a tratar dessa matéria, que diz que todos nós somos iguais perante a lei, né? E o texto diz sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, etc. E, infelizmente, na nossa comunidade, na nossa sociedade brasileira, há uma forma de ver o indígena como um ser de segunda categoria, ou seja, ele é muito protegido, entre aspas, no sentido de preservar sua cultura, de preservar o seu modus vivendi, mas quase que impedindo a esses irmãos nossos brasileiros de pensarem com suas próprias mentes e de se abrirem para novos horizontes e conhecer novas realidades. E eu digo isso porque, naquele contexto e em tantos outros, mesmo hoje presentes, muitos indígenas têm optado por expressar uma religião, uma forma de fé diferente daquela originalmente da sua tradição. Mas, quando se dá isso, nós percebemos que há preconceito, porque se diz que estão sendo aculturados, né, que estão sendo influenciados para destruir a sua cultura. E como a dizer que eles não têm capacidade para fazer suas próprias escolhas. E se nós formos para o artigo 231 da Constituição Federal, quando lá tem a temática dos índios, né, a Constituição é muito clara que diz para um indígena. E como se o direito à liberdade religiosa fosse uma categoria apenas para determinadas pessoas especiais e que os índios não estariam dentro dessa categoria. Os indígenas, como disse, eles são pessoas tal como nós, têm um modo de vida diferente, muitos deles, outros já estão com a cultura assimilada e conseguem muito bem conviver com o nosso jeito, com a nossa forma de ver o mundo e nem por isso deixam de ser indígenas. Eles conseguem manter muitas das suas tradições, apesar de crerem numa forma diferente daquelas que seus antepassados criam. E aproveitando essa temática, né, da liberdade religiosa que nós estamos vivendo aqui e falando aqui hoje, eu queria abordar esse tema rapidamente. Não sei se alguma coisa está aqui, até porque os portugueses que vieram para cá e, de certa forma, desbravaram o país e tiveram os primeiros contatos com os indígenas, mas fica um desafio. Eu estou com um rascunho há muito tempo preparado para publicar sobre a questão da liberdade religiosa dos indígenas. Já publiquei artigos separados, mas não a obra como desejo. Mas eu queria levantar esse ponto porque esse ponto nunca é falado, né? As pessoas acham que os indígenas não podem ter acesso a uma cultura diferente, não podem crer de forma diferente, mas eles são pessoas como nós. A doutora Nildete
mencionou aqui que, numa ocasião, ela foi de uma determinada religião e, por algum momento, ela fez uma reflexão interna e mudou, não pertence mais àquela religião. Por que um indígena não pode fazer isso? Fica essa pergunta para que nós avaliemos. Será que nós tratamos o indígena como um ser de segunda categoria? É interessante que sempre quando a temática da liberdade religiosa é tratada no âmbito da questão indígena, há todo esse cuidado. Não, vão prejudicar, vão atrapalhar a cultura, vão modificar a cultura do indígena. Mas quando a mídia vai numa tribo indígena, quando um jogador de futebol vai lá, leva uma bola, quando um artista de televisão vai lá e leva um programa especial para fazer com aqueles indígenas, isso não tem problema nenhum, não está mudando a cultura, não está influenciando na cultura. Mas se você for levar uma mensagem cristã ou de qualquer outra religião que não é a própria daquela cultura, então isso é um problema. Ah, não pode, porque vai mudar a cultura do índio. Então, é uma breve reflexão para que nós hoje pensemos também nos nossos irmãos indígenas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Augusto Ventura. E, de fato, suas palavras foram de extrema importância essa tarde. Alguns anos atrás tive a oportunidade de estar numa comunidade baré e pude ver o quanto a expressão religiosa, a escolha deles por outras expressões religiosas, em nada afasta a cultura deles, muito pelo contrário. Eles encontram meios de expressar a fé que eles escolheram, a religião que eles escolheram através das suas origens, através da sua cultura. Isso é belíssimo. Muito obrigada pela sua contribuição nessa tarde. Gostaria agora de passar a palavra para a doutora Silvana Neck. Ou doutora Silvana, a doutora está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, primeiramente, ao Marcel, que hoje traz esse presente para nós. Em nome dele, eu cumprimento também os demais membros da mesa, em especial a doutora Vanessa, que nos recebe nessa casa, nossa casa, né? Embora nós sejamos advogados de outros estados, nós sempre somos muito bem acolhidos nas sessionais pelo Brasil afora, né? A OAB sempre com o coração aberto para nos acolher. A doutor Tiago, quem diria, né? O Instituto com 6 anos, apenas 6 anos, e nós já estamos colhendo os frutos do IBDR, né? O doutor Marcel, é o sexto congresso, 7 anos, né? De fundação. Doutor Marcel é filho do Instituto, doutor Marcel é especializado pela Unievangélica em Direito Religioso, e está aqui, né? Realmente Deus prepara os escolhidos. Parabéns, Marcel. E eu trago uma pequena reflexão, e um apontamento. Em um mundo de crescente unidade entre nações e culturas, a liberdade religiosa é vital para a paz e a harmonia. O Papa Bento XVI a descreveu como o ápice de todas as liberdades, enraizada na dignidade e essencial o diálogo interreligioso, combatendo discriminações e violências. Hoje, a liberdade religiosa fomenta o respeito mútuo entre os cristãos, judeus, muçulmanos e outras religiões, incluindo até aqueles que não têm religião alguma, que compartilham a convicção de que nenhuma força pode impor a fé. É assim que a liberdade religiosa está para nós hoje. A liberdade religiosa é o pilar da dignidade humana que equilibra direitos individuais e coletivos.
Parabéns por sua dedicação e empenho em defender a liberdade religiosa, não apenas no Brasil, né, por meio da Comissão da Liberdade Religiosa aqui da OAB Distrito Federal, mas também agora na Europa, especialmente Portugal, onde ele reside. Com certeza sua obra contribuirá para que mais pessoas conheçam esse trabalho e passem a defender essa importante pauta para todos que processam a fé, mas principalmente para os estudantes, os advogados, aqueles que trabalham e lidam com a liberdade religiosa, com as religiões, com os problemas, né, que nós, principalmente advogados, enfrentamos no dia a dia. Parabéns e muito obrigado pelo convite, por poder estar participando desse momento especial. Muito obrigada, doutora Silvana, pela sua contribuição e pela sua presença aqui, que muito nos honra. Gostaria, nesse momento, de dar continuidade aos nossos painéis, convidando agora a tomar a palavra o doutor Orton Edds. Por favor, doutor, o doutor está com a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa mesa, principalmente o doutor Marcel, parabenizá-lo pelo livro, né, que hoje está sendo lançado, uma grande conquista pessoal e acadêmica e uma conquista também para os estudiosos da liberdade religiosa e do Estado laico. Então, parabéns, doutor Marcel, que Deus continue te usando e que esse livro aqui produza muitos frutos, não só na sua vida, mas na vida de muitas pessoas que vão ter acesso a ele, né? Doutora Silvana, doutora Priscila e doutora Vanessa, nossas anfitriãs, doutor Augusto, né, agora recém-postado como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, então muito nos orgulhamos, doutor, com essa conquista e nos alegramos com o senhor. E doutor Tiago, né, que já foi meu chefe, virou amigo, continua chefe, a gente aceita, tá bom. Confrade do BDR, né, a gente aceita, tá bom, pela humildade, né, isso aí. E realmente, esse assunto da laicidade é muito importante à medida que existe um debate sobre o verdadeiro significado do que é laicidade, né? E enquanto eu estava pensando sobre o que falar hoje e ordenando na minha mente, me passou pela cabeça o voo que eu tive ontem de Lisboa, né? E foi um voo com bastante turbulência. Nenhuma turbulência grande para assustar, né? Aquela lá que o pessoal sai gritando, não foi tanto, mas foi muitas turbulências durante o voo. E eu pensei realmente, sabe, a gente tem tido algumas turbulências no que diz respeito ao conceito de Estado laico e liberdade religiosa, né, aqui no Ocidente. E eu gostaria, talvez, de destacar três, no mínimo, né, que é a turbulência civilizacional, a turbulência ideológica e a turbulência política, que tem afetado aí esse debate. Bom, primeiro, a turbulência civilizacional. Eu sou diretor nacional hoje do Barnabas Aid, em Portugal. E Barnabas Aid, aqui no Brasil, Ajuda Barnabás, em Portugal ficou o nome em português Ajuda Barnabé, é uma organização que lida com perseguidos religiosos, né, da religião cristã. Então, nosso apoio, nosso trabalho é em apoiar realmente cristãos perseguidos por causa da fé que tem em Cristo Jesus. E quando nós trabalhamos com perseguidos religiosos, nós entendemos com muito mais poder e mais propriedade que a questão da liberdade religiosa não é somente uma questão teórica, né? Não é uma questão teórica. Eu estava falando numa igreja de língua inglesa lá em Lisboa, na região de Lisboa, algumas semanas atrás, e logo após veio uma senhora iraniana contar a sua história para mim, de tudo do calvário que ela enfrentou depois que se converteu ao cristianismo, até conseguir sair em segurança para Portugal, né? E ela veio me contando a história dela chorando, né? Em Porto Alegre eu conheci um estudante de PhD na URGS, nigeriano, e talvez se eu perguntasse há 6 meses atrás quem está sabendo o que está acontecendo na Nigéria hoje, talvez uma ou duas pessoas levantariam as mãos. Hoje eu acho que a maioria já sabe, né? Que estourou nas redes sociais, o governo americano tem se pronunciado sobre a questão da perseguição contra cristãos na Nigéria por parte do Boko Haram. Mas ele é do estado de Plateau, na Nigéria, e é um dos estados do norte do país, onde há mais perseguição e mais, realmente, assassinatos, né, de cristãos.
E o que está acontecendo ali é um verdadeiro genocídio, né? Não de maneira leviana, como tem sido usada nos últimos tempos. Realmente eles estão fazendo uma limpeza étnica, religiosa ali, dos cristãos naquele país. E ele me falou que ele escapou da morte 2 vezes, né? O pai dele escapou da morte 2 vezes, e a irmã dele foi sequestrada pelo Boko Haram. Eles tiveram que pagar uma quantia, né, de resgate equivalente a 50 mil reais para poder ter ela de volta. Então, estamos tendo, primeiro, uma turbulência civilizacional com o avanço do Islã para o Ocidente, né? Por quê? Porque o Islã tem uma relação com o Estado diferente do que nós entendemos na nossa mentalidade judaico-cristã ocidental, né? E quando você tem uma religião que trata diferente da religião, do fenômeno religioso com o Estado, e entende a relação Estado e religião de outra maneira, você vai começar a ter esses choques, né? E não pense que isso está longe de nós, né? A gente tem aqui na América Latina a maior comunidade islâmica, aqui na Foz do Iguaçu, onde já existem escolas primárias muçulmanas, etc. e tal. No sul do país, na fronteira, principalmente, tem muitos muçulmanos que estão chegando ali para colocar sua influência, né? E o que eu quero colocar com isso? Quero colocar com isso que sim, existe um choque de entendimento, que são duas civilizações diferentes, que têm entendimento diferente da relação do Estado com a religião. E outros detalhes ainda, né? Porque, por exemplo, no árabe, né, segundo alguns pesquisadores, dizem que não existe uma palavra única para a consciência. Então, se tu olhar os documentos, né, que tratam da liberdade religiosa, seja a nossa Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sempre vai falar da liberdade de crença e religião, falando da liberdade de consciência. Então, se você não tem uma ideia igual de consciência que a gente tem, como é que tu vai falar de liberdade de crença para aquela civilização? Entende? Então, há uma barreira aí de comunicação. E se há uma barreira de comunicação, existe uma barreira também de aplicação, né? Logicamente. Para o árabe e para a religião do Islã, né, ou Islão, como fala lá em Portugal, agora tem que me cuidar, né? Porque falando Islão 6 meses lá, que é Islã, né? Para o Islã, existe uma identidade comunitária que é mais importante que a identidade individual. Isso é questão cultural. Então, como é que tu vai tratar da liberdade individual de consciência e de crença com aquela civilização partindo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que fala de liberdade de crença juntamente com a consciência, né? Então, é um debate, é um choque de civilizações que a gente está vivendo hoje. O outro choque que nós temos é o ideológico, né? Porque existe um debate entre um espectro político e outro espectro político no Ocidente, não só no Brasil. Um entende a liberdade individual e o Estado laico de uma maneira, e aí tu vai ter o choque entre a laicidade e o laicismo, né? A laicidade entendendo que pode haver uma comunicação e uma participação da religião na praça pública, e o laicismo querendo jogar a religião para a vida privada, e o nosso Estado laico colaborativo, né, doutor Marcel, não é laicista, não é laicista. Permite, sim, a voz religiosa em praça pública, né? E aqueles que querem mudar isso, então que mudem a Constituição. Mas não tentem impor uma ideia que não está na nossa Constituição sobre nós, né? Nós não aceitaremos de jeito nenhum. Então existe essa turbulência, lembrando do meu voo, né? Essa turbulência aí ideológica. E existe a turbulência também política, né? Como nós recente tivemos aí uma decisão agora da STF, equivalendo uma vigília de oração a uma atividade ilícita e tumultuosa, né? E isso aconteceu dentro de um contexto político, então por isso que eu coloco isso como turbulência política. Então vocês podem ver que são vários desafios que nós estamos vivendo hoje. O que nós temos que atentar é a nossa Constituição, né? Tentar defendê-la pelo menos enquanto ela defende aquilo que nós entendemos que é o melhor modelo, né? Que é o Estado laico colaborativo. Eu creio que depois o doutor Tiago deve falar um pouquinho sobre isso, né, com mais profundidade. E a minha palavra é essa, né? É que a gente esteja atento a esses desafios, essas turbulências que estamos passando, porque mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que lidar com essas realidades, essas turbulências, seja na vida profissional como advogado, ou seja na nossa vida privada ao exercer a nossa fé.
Então, essa aqui é a minha palavra. Agradeço ao doutor Marcel mais uma vez, né, pela oportunidade. Ele que agora é o embaixador da Ajuda Barnabás, né, lá em Portugal, e agora está também equipado para falar da perseguição que cristãos sofrem em vários países, né, para as igrejas portuguesas. Então, é uma parceria que tem dado muito certo lá em Portugal, o Instituto Europeu de Direito e Religião e Barnabas Aid, né, que está avançando, porque o IEDR e o EBDR está aqui no Brasil, está em Portugal, para ajudar a manter a liberdade religiosa, né? Mas a gente também tem que olhar para aquelas pessoas que não têm a liberdade religiosa. E a gente tem que fazer parcerias estratégicas para avançar para o bem de todas essas pessoas, né? Sejam cristãs ou não cristãs, porque cristãos também têm direito a essa, não cristãos também têm direito a essa liberdade. Tá bom? Muito obrigado, doutor Marcel, a toda a mesa e a todos. Muito obrigada, doutor Wharton. O doutor levantou 3 turbulências, né, que devem nos fazer refletir e valorizar a nossa liberdade, a nossa laicidade, né, para que nós possamos nos prevenir das ameaças que se aproximam, né? E nos mostra os exemplos que o doutor trouxe, nos mostra o quão caros são, né? Um Estado laico, a laicidade colaborativa, a liberdade de crença, de consciência, a liberdade religiosa em si. Então, muito obrigada pelas suas palavras hoje, que isso nos faça refletir, né, sobre todas essas turbulências que cada vez se aproximam mais da nossa realidade aqui no Brasil. Muito obrigada, doutor. Gostaria de continuar nessa tarde, agora passando a palavra para o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, doutor Tiago Vieira. Doutor, está com a palavra. Muito boa tarde a todos. Em nome da Priscila, eu cumprimento todas as mulheres presentes que nos alegram com a sua presença. E, em nome do Dr. Augusto, eu também cumprimento os homens, de forma menos entusiasmada, mas também os cumprimento. Doutora Vanessa, doutora Silvana, doutor Wharton, doutor Marcel, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui na OAB do Distrito Federal. Já tenho um precedente, vou falar 9 minutos, porque eu falou 9 minutos. Então, nós temos um precedente aqui e irei utilizá-lo. Não é, doutor Augusto? Daqui a pouco ele já concede um habeas corpus aí para a gente. Queridos, eu primeiro no momento pensei em falar um pouco sobre laicidade, mas sobre laicidade vocês terão conteúdo de primeiríssima mão nessa obra que está ali fora. Quanto está a obra? Hoje é promoção e promocinho R$ 70, né? Gente, eu tive a honra de escrever esse pós-fácil e eu comecei dizendo assim: há encontros que se transformam em marcos. Há alguns anos, acho que foi 2022 ou 2023, estávamos nós do IBDR em Lisboa para a primeira conferência luso-brasileira sobre direito religioso. E foi um momento que eu tive para fazer as minhas considerações sobre Estado laico, sobre liberdade religiosa. Dr. Jean Regina também, e tinha outros palestrantes naquele momento. E eu percebi que na plateia tinha um rapaz alto, moreno, que me olhava de forma particular. E eu pensei, bom, ou eu saio daqui casado, ou alguma coisa vai acontecer, né? Ou morto. Enfim, terminou a minha fala e a gente saiu ali, ele veio rapidamente na frente, com todos os nossos livros debaixo do braço, e começou ali uma conversa, né? Começamos a conversar e tal, algo que é comum na minha vida, na vida do Jean. Nós somos palestrantes há muitos anos, né? Palestramos pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Então é comum, quando a gente termina uma palestra, aquelas pessoas que se interessam pelo tema vêm conversar conosco e tal. Isso é muito, muito comum. Então, não tinha nada demais naquilo que estava acontecendo ali. Era algo ordinário. E geralmente é assim.
As grandes coisas nascem de algo ordinário, de algo que pode parecer pequeno no primeiro momento, mas vai depender só de você tornar aquilo extraordinário. E o Dr. Marcel Antônio Marques Elias transformou aquele encontro em algo extraordinário. Ele se dedicou, ele estudou, ele, com carinho, ficou no meu pé, ficou me ligando, ficou me mandando WhatsApp. Ele não descansou enquanto ele não compreendeu aquele tema e o que ele poderia fazer com aquele tema. Eu me lembro que eu estava voltando de alguma palestra no aeroporto de Guarulhos e ele mandou para mim um áudio falando sobre laicidade e, assim, sobre o projeto que ele estava pensando em mudar o mestrado dele, e o que ele falou não tinha nem pé nem cabeça naquele áudio. Ele não sabe disso, mas agora estou te falando. Ah, falei? Não tinha nem pé nem cabeça. Aí eu pensei, eu vou ligar para o Marcel. Eu tinha conversado com o Marcel só aquela vez lá. Liguei para o Marcel e nós ficamos, eu acho que 1 hora conversando por telefone enquanto meu voo não vinha, né? E ali depois ele me mandou o projeto de novo, e aí era um projeto, Dr. Vanderlei, era um projeto de pesquisa. E ele se aprofundou, ele conversou com outros professores, e hoje nasce uma obra que representa o que tem de melhor, eu posso falar com tranquilidade isso, o que tem de melhor sobre laicidade. E o Marcel teve coragem, porque tornar algo ordinário e extraordinário precisa ter coragem. E essa é uma virtude cardeal que é esquecida ultimamente. Ele teve coragem, ele se aprofundou, ele verticalizou essa temática. E hoje surge uma obra que trata de algo que é relevantíssimo e é de ordem prática. Qual o espaço da religião no ambiente público? Ela tem espaço? E o Marcel descortina esse espaço com uma habilidade que eu pouco vi. Com tranquilidade, de forma pedagógica, demonstrando que sim, o espaço da religião é aquele espaço que a pessoa religiosa quer que seja. É a pessoa religiosa que decide o espaço, e não o Estado. Isso em um Estado laico. O princípio primaz, e ao meu ver, o único princípio que existe quando nós estamos falando de laicidade é o princípio da não interferência. Não interfira na minha fé. E a partir dessa ideia de não interferência, nós temos as características. Por que características? Porque cada estado, cada povo, cada realidade lida com a religião de sua forma, inclusive em estados laicos. O Wharton falou aqui com muita propriedade sobre a forma de o Islã entender a relação com o Estado. E a forma que o Islã entende. E para aquela comunidade está corretíssimo. É como eles entendem, é como aquele povo, aquela nação entendem a relação com a fé. E nós chamamos isso de teocracia. E para aquele povo, para aquela nação, está correto. Talvez, daqui a alguns séculos, daqui a algumas décadas, daqui a algum tempo, eles mudem essa ideia. O que também está correto. Agora, a nossa forma de entender o fenômeno religioso não tem nada a ver com teocracia, mas também não tem nada a ver com laicismo. E o doutor Marcel, com coragem, com intrepidez e com tranquilidade, expõe isso nessa obra. Eu fico muito feliz, porque desse encontro, depois ele tornou-se meu aluno. Então, a minha alegria maior é de ter plantado essa sementinha, de ter dito para ele, esse encontro ordinário pode se tornar extraordinário. E isso aconteceu.
Hoje essa obra está aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, que é o centro de poder do Brasil. Também está em Lisboa, e eu acredito que vai influenciar muito a teoria constitucional e também a prática. Marcel, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado e isso é fruto teu, não é meu, não é do Jean, não é do IBDR, de ter tornado um momento ordinário extraordinário. Eu rogo a Deus que muitas e muitas pessoas que passam pelos congressos do IBDR, que passam pelos eventos do IEDR, que passam pelas nossas mãos, façam momentos ordinários de uma sala de aula ou de um congresso tornarem-se extraordinários. Imagina o Brasil que teremos se tivermos diversos Marcéis transformando um pequeno momento de pós-congresso em isso que você transformou. Um livro publicado, um instituto fundado na Europa. Veja só, um instituto fundado na Europa e muito mais que tem por vir. Vou terminar como eu terminei meu pós-fácil. Bem-haja. Obrigado. Muito obrigada, doutor Tiago. Faço minhas as suas palavras e ratifico o que o doutor Tiago falou a respeito do Marcel, como meu colega da primeira pós em Direito Religioso no Brasil. E é uma satisfação muito grande ter alguém que realmente se posicionou nas trincheiras da liberdade religiosa de maneira tão efetiva, tão eficaz, e muito me honra poder dizer que faço parte, né, do mesmo grupo, da mesma turma. E também aproveito essa oportunidade para agradecer a generosidade do Dr. Tiago como nosso professor, nosso mestre, foi professor do Marcel, meu professor, e sempre muito generosamente nos ensinou, nos explicou, nos orientou e continua nos orientando em todos esses caminhos da liberdade religiosa, liberdade de crença, de consciência. Obrigado, doutor Tiago. Agora passo a palavra para o nosso autor, doutor Marcel Antônio Marques Elias, né? Já que o doutor Tiago mencionou o nome todo, eu vou mencionar o nome todo, e para que o doutor tome a palavra e fale a respeito do seu livro e o que mais o doutor entender nesse momento, oportuno nesse momento. Tá bem, muito obrigado, doutora Priscila. Cumprimento todos os meus parceiros aqui de caminhada em prol da defesa das liberdades religiosas. Quero agradecer imensamente a presença de todos que vieram aqui, dispor do seu tempo numa quarta-feira à tarde, no meio do expediente, né? Muito obrigado aí por vocês estarem aqui. Ali na plateia existem pessoas que me conhecem desde quando eu nasci, e existem amigos que me conhecem profundamente. E eles sabem que uma coisa que eu vou dizer aqui, que vai de encontro com o que vai em concordância com o que o doutor Tiago falou, que para mudar é preciso três coisas, né? Determinação, tempo e coragem, né? E eu precisei, sim, de ter determinação, porque eu achei um absurdo eu estar lá em Lisboa tendo contato com esse tema, advogado há 10 anos, e nunca tinha ouvido falar do ramo do direito religioso, do direito constitucional da religião. Eu falei, como é que pode isso? E se comunicou diretamente com as coisas que eu vinha buscando. Eu nunca fiz uma especialização, eu sempre gostei de ser um advogado que trabalhava com diversas frentes. Mas da mesma forma, quando a gente escolhe a segunda fase do exame da ordem, é aquela matéria que a gente tem afinidade. Da mesma forma, eu busquei, eu ainda não havia encontrado uma pós-graduação que me interessasse, penal, civil, não. Mas quando eu vi o direito religioso, eu falei, não, aqui é algo que pode se comunicar com a minha verdade. Eu quero viver aquilo que eu faço, quero fazer aquilo que eu vivo. Então, quando realmente eu ouvi aquela palestra, ativou. E era bem no momento que eu já estava com a minha dissertação de mestrado escolhida e decidi mudar. Para quem ia falar das consequências jurídicas das criptomoedas em Portugal, vim parar na laicidade dos estados português e brasileiro, é um grande salto, né?
do mundo secular material para algo que comunica com essas duas esferas que muitas vezes nós ignoramos. Uma coisa que eu sempre bato quando nós estamos nas reuniões da comissão, e também o quanto que é difícil, logo no início, quando eu comecei a estudar esse tema, quando as pessoas iam me perguntar, mas o que é isso? Eu percebi que nós falávamos, e muitas vezes nós estamos a falar, de premissas diferentes. Quando eu falo sobre esse assunto aqui, eu falo sobre do ponto de vista jurídico, não teológico. Então, muitas vezes, quando falamos aqui sobre a questão da crença, da liberdade de crença, as pessoas já entram em contato com as suas subjetividades e já ficam emocionadas e alteradas. E esse livro, a minha ideia, além de respeitar o estado da arte, que são contribuições de talvez bastantes séculos, eu procurei fazer de uma forma respeitando o meu próprio momento de contato com esse tema. Então, é um livro que eu acho que é bem básico. Eu não sei se ele é tão extraordinário, mas como eu fiz esse combinado de comparar as características do sistema de laicidade português com o brasileiro, eu pude extrair muita coisa interessante. Por exemplo, hoje nós começamos aqui com um hino do Brasil, um hino brasileiro. Isso é um símbolo muito importante. Mas também temos a bandeira. E foi outra coisa bonita que eu achei nas obras que me antecederam, escritas pelo Dr. Jean e Tiago, que estão aqui, sobre a presença da cruz em todas as nossas bandeiras, inclusive até hoje a cruz está aí. E a bandeira de Portugal também, com muito simbolismo, eu falo sobre isso. Avançando, claro que eu não vou falar do livro, o Estado, como não interfere no fenômeno religioso, ele também não conceitua o que é religião. Mas nós precisamos partir de um ponto de partida, partir do ponto de partida, e de um ponto de partida em que é preciso que haja uma definição do conceito de religião. E eu abordo isso por meio da doutrina e até da jurisprudência também do Tribunal Europeu. Aqui nesse livro, eu falo também de um conceito que depois eu recebi o feedback, inclusive, do responsável por ter me encorajado, de fato, a escrever esse livro, que foi na minha defesa da dissertação de mestrado, de frente com o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, um dos maiores constitucionalistas de Portugal. E a banca aprovou o meu trabalho e recomendou para publicação acadêmica. Isso vindo da boca dele, eu falei, não, vou ter que publicar, vou ter que correr atrás, porque é incrível, como assim? Ele está aqui me dando uma nota, além da nota, está recomendando para publicar um livro. Vamos em frente. Então, isso foi o que me motivou realmente a fazer essa obra e eu fico realmente me sentindo muito privilegiado de estar aqui. Eu não teria condições de fazer nada sozinho, eu recebi apoio e suporte de muita gente, do ponto de vista principalmente intelectual. Então, esse doutrinador, ele fez um apontamento falando sobre uma certa coragem e ousadia que eu tive de falar desse conceito de seitas. Assim como nós temos um conceito jurídico de religião, nós temos aqui uma abordagem que eu fiz sobre seitas, tá? E tem algumas curiosidades aqui, inclusive falo sobre as religiões satíricas, que são protegidas por outro direito fundamental que não da religião, mas o direito da liberdade de expressão. São coisas pequenas que a maioria das pessoas não prestam atenção para perceber e misturam as estações e a discussão sobre o assunto fica prejudicada. Por isso que eu digo, é um livro que buscou ser técnico. E, por fim, caminhando para o meio, eu fiz essa distinção que o Orton falou sobre a questão da neutralidade do Estado, a laicidade e o laicismo, fazendo a distinção sobre isso, porque principalmente aqui no Brasil há um fenômeno que tem sido usado quando as pessoas falam sobre laicidade, é dito como se o Estado fosse contra a religião, e não é nada disso. Isso é o conceito de laicidade francês,
né, que é laicidade à francesa, ou laicismo de combate, e isso está aqui também bem claro no livro, para que tenhamos mais consciência. Depois eu falo dessas características dos estados laico-português e brasileiro, destacando que no estado português, eu até conversei com os advogados antigões lá, não, mas como assim? Aqui tem liberdade religiosa sim? Aí eu, tô pisando num terreno problemático. Eu falei, mas, poxa, exigir 30 anos de uma religião para poder ter o mesmo direito que a religião católica, ou seja, lá as religiões não católicas têm um tratamento diferente. É que um dos nossos doutrinadores aqui, o Paulo Polido da Dragão, fala que é uma sociologia, uma confessionalidade sociológica. Ou seja, lá já está definido. Há uma liberdade religiosa, mas, então esse mas talvez no futuro, quem sabe, possa haver uma provocação sim lá na Assembleia, quem sabe. Está gravado aí, eles de repente podem concordar ou continuar discordando de mim. E o recorte que eu fiz desse livro, ele veio a partir dos constitucionalismos. Então, essa parte, por exemplo, que o doutor Augusto trouxe, eu não abordei tanto, essa questão do contato com os índios. Não, eu parti do que já era. E dei mais ênfase a partir de 1891, em que, até hoje, está válido o decreto em que a laicidade brasileira é colaborativa, que há realmente uma liberdade de todas as crenças, porque até um pouquinho antes, protestantes ou candomblecistas não tinham tanta liberdade assim. Bem, e finalmente, na última parte, eu faço uma análise crítica comparativa e em nenhum momento eu procurei ser ativista ou tomar as dores de algo ou de alguém, mas apenas apresentar fatos que transbordaram no ambiente jurídico, por provocações feitas por movimentos, por endossos de ministérios públicos, principalmente estaduais, em perseguir determinadas religiões. E tem algumas descrições e destaques de decisões judiciais nesse sentido. E nós estamos aqui diante de um problema bastante complexo. Esse problema que está nesse livro pequeno, ele nem para em pé, né, Jean? Esse aqui não para em pé. Procure um manual escrito por esses professores, porque esse problema é muito complexo, porque o Brasil, vamos dizer que tem o melhor sistema de laicidade, ou talvez o mais completo, sobre liberdade religiosa. Por que tem padre e pastor sendo preso? E lá em Portugal há certas restrições bem definidas sobre o não exercício, talvez assim, ir lá fazer o capelão ou fazer um serviço no presídio por uma religião não católica. Há essa que eu chamo de igual consideração condicionada, né? Então, é complexo, porque há uma liberdade religiosa, mas por que ela não é plena num sistema que é muito, muito forte, o brasileiro é poderoso, é lindo, tudo que nós temos aqui posto no direito, mas por que a efetividade, que está aqui no final, da liberdade de culto, não ocorre, né? E em Portugal também, e faço isso de uma forma, para encerrar minha fala, destacando o período da pandemia. Lá também teve um problema, mas por que o problema lá foi menor? E por que aqui foi bem pior? E aí dá para entender o que é a força do sistema jurídico brasileiro, por exemplo. Então, no máximo foram estas as críticas, não foi nada ativista, agressivo. Eu realmente busquei fazer uma obra técnica, simples, de fácil compreensão, principalmente para eu mesmo que escrevi. Então é isso, eu quero agradecer demais a presença de todos, meus parentes aqui, meus irmãos, sabe, e meus amigos, colegas de BDR, de IEDR. Eu e Horto passamos os últimos 6 meses aí apresentando liberdade e ajuda, né, a quem não tem liberdade. Foi 6 meses?
Foi intenso, foi bem legal e hoje ele está aqui do meu lado. Viemos ontem, coincidência, né? E também aqui conheci agora a nossa presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, doutora Vanessa. Desejo muito sucesso. Realmente o meu desejo, foi promover o livro? Foi, claro, não podemos perder a oportunidade. Mas por meio de um evento da Comissão de Liberdade Religiosa, para que a gente e eu acho que começou muito bem, né? Vamos tentar manter daqui para cima, né? Para mais pessoas serem atingidas. O meu objetivo com esse evento é de dar a oportunidade que eu recebi, de ser ativado, vou usar essa linguagem. Eu ouvi, talvez você escute que esse é um tema interessante, principalmente você que é advogado ou queira se envolver com o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Você não precisa necessariamente ser advogado. Existem muitos campos do saber. Está aqui a doutora líder do grupo de estudos constitucionais e legislativos, podem produzir conhecimento juntos e causar impacto na sociedade. E estamos lá em Portugal começando esse trabalho também. Então, quero mais uma vez, do fundo do coração, agradecer a presença de todos e devolver a palavra aqui para a nossa presidente e a nossa membro que vai voltar aí para a comissão. Acho que eu não tenho nem mais opção. Temos liberdade religiosa, mas a liberdade para aí, né? Agora, mas com muita honra, muito prazer, aceito o convite para retornar à comissão. Muito obrigada, doutor Marcel, obrigada por nos agraciar com essa obra. Recomendo a todos aqui que não estejam apenas prestigiando esse evento, mas que leiam o livro. Talvez para alguns aqui que não estão diretamente lidando com esse tema no seu dia a dia, pode não parecer uma temática tão importante, pode parecer algo nichado, mas como acho que com até bastante, para o tempo que nós tínhamos, acho que foi até com bastante profundidade. Vocês viram aí, puderam ver a importância desse tema. É um direito fundamental e nós temos observado, falaram aqui de forma muito en passant, mas nós temos visto ataques a uma série de a crenças, né, a livros sagrados, coisas que nós já temos aí há milênios, né, na nossa sociedade, e que hoje estão sendo colocadas em xeque, muitas vezes sobre a sobre a desculpa do discurso de ódio, e isso não é possível. Exercer a fé não é discurso de ódio. Afirmar aquilo que o seu livro sagrado fala não é discurso de ódio. E o Estado laico, principalmente o Estado laico de laicidade colaborativa, como é o brasileiro, nos garante isso, certo? Então, eu queria agradecer pelo convite, me sinto muito honrada de ter sido convidada para moderar esse evento. Espero que tenha feito jus a essa obra, como o nosso mestre falou aqui, extraordinária. E convido a todos que leiam e realmente façam uma reflexão individual, cada um, a respeito do tema. Gostaria de perguntar se alguém aqui tem uma pergunta, quer complementar para alguém, para qualquer um que esteja aqui na bancada. Oi. Então, só quero então aproveitar a deixa, né, e também ao saudar a mesa, doutora Vanessa, no seu nome, saudar toda a mesa e parabenizar, querido Marcel, pela dedicação, pela sua constância no querer estudar essa matéria, né? O Tiago bem disse sobre, desde aquele primeiro momento, o Marcel simplesmente veio para o ecossistema num nível assim que foi avassalador, né? Consumiu todos os nossos cursos, comprou todos os nossos livros, entrou no IBDR, veio para pós-graduação, foi para Madrid, fez o curso conosco lá, ou seja, realmente imergiu nesse tema e o fez com brilhantismo, com excelência, com humildade, e esse também é a grande régua acadêmica. Todos nós, quando começamos a jornada acadêmica, começamos meio orgulhosos, e eu acho que a academia tem esse grande mérito, né, de colocar a gente no nosso lugar, né? Ou seja, de nós sermos eternos estudantes, eternos aprendizes, e muito pessoalmente para mim e para o Tiago, certamente, a alegria ela é multiplicada
quando nós vemos que sementes, quando caem em boa terra, produzem a 30, 60 e 100 por um. E isso é visível nesse momento, nessa tarde, né, ao estarmos aqui rodeados de amigos, de parceiros, como o meu querido desembargador, que alegria poder usar esta expressão, né, este cargo que muito merecidamente foste investido agora, e muito antes disso, meu irmão e companheiro de lutas há tantos anos, né, assim como todos os demais colegas, de nós vermos esse processo acontecendo e se espalhando na nossa sociedade, e é o que nós queremos. Vocês todos falaram com muita propriedade sobre essa dimensão subjetiva da liberdade religiosa, sobre ter a fé, sobre exercê-la. Nós temos que lembrar onde nós estamos aqui na ordem, que representa o acesso pleno à cidadania, e nós temos que lembrar da dimensão objetiva da liberdade religiosa como contenção do autoritarismo, como afirmação da democracia e, em última análise, como amálgama da dignidade humana. E isso é fundamental. Nós podemos ter essas duas dimensões coexistindo. É assim que a sociedade amadurece, é assim que a democracia avança, é assim que as instituições são aprimoradas, é assim que a sociedade se desenvolve. Parabéns pela obra, parabéns por esse evento, que nós possamos avançar pelas liberdades. Obrigado. Obrigada, doutor Jean, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião aqui presente. Muito obrigada por nos prestigiar com as suas palavras. Alguém mais gostaria de fazer uma contribuição? Tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Doutor Vanderlei. Boa tarde a todos. Sou Vanderlei Viana, sou advogado-geral associado da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em Brasília, para oito países da América do Sul. O nome do Dr. Luiz de Braga, que é o advogado-geral, que hoje está nos Estados Unidos, não pôde estar aqui, mas mando um abraço a todos. Estou aqui assim muito feliz por esse encontro, primeiro para cumprimentar o Dr. Marcel pela obra e a alegria de estar aqui com o nosso agora desembargador, Dr. Augusto Ventura, nosso parceiro, né, de Anajure, a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, desde a sua criação. Eu estou assim muito feliz de estar aqui com o Dr. Orton, pastor também, Dr. Tiago, tenho aprendido com os livros, Dr. Jean também, sou um leitor de tudo, né, a respeito que vocês produzem, e parabenizá-los também pela interlocução que vocês acabaram tendo, né, com outras denominações, como a própria denominação católica, Dr. Ives Gandra e tudo mais. Doutora Vanessa, muito obrigado pelo convite. Doutor Luigi, eu vou levar o livro para ele também, tá? Doutora Vanessa é uma lutadora aqui pela liberdade religiosa, somos irmãos de fé também, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Doutora Silvana. E eu queria falar um pouquinho sobre algo prático, né, da nossa vida. Há 25 anos que eu advogo especificamente para a organização adventista como advogado de dedicação exclusiva. Eu e o doutor Luigi, mais 160 advogados aqui no Brasil, trabalhamos para a organização. A organização adventista, quando eu me batizei há 40 anos na Igreja Adventista, era um nada aqui no Brasil. Hoje são quase 2 milhões de membros. Temos aqui na América do Sul 30 mil templos. Imagina, 30 mil templos. Temos 850 escolas, temos quase 500 mil de alunos no ensino básico, no ensino superior, temos hospitais. E veja como a liberdade religiosa, ela não é meramente, eu tenho a liberdade de consciência e crença, eu preciso expressar essa liberdade, eu preciso ter o direito de arrecadar dinheiro, de construir templos, de estar interagindo com o Estado. Então, eu só queria, o meu mestrado, ele foi na questão de, assim, doutor Augusto, na questão de direito tributário, e escrevi sobre a imunidade tributária. Tem um livro, viu, doutor, na sua editora também, Almedina, sobre a imunidade tributária. Mas eu não fiz algo que estou escrevendo agora, que ainda não está publicado,
a questão da liberdade religiosa e suas implicações também na imunidade tributária, que a imunidade tributária ele é um direito humano. Não é o Edir Macedo que tem imunidade tributária, não é a Igreja Católica que tem imunidade tributária, é o ser humano que tem a imunidade para exercer essa imunidade para o exercício da sua religião. E hoje nós temos no Brasil 9 mil autos de infração da Receita Federal contra as igrejas. A gente já parou para meditar sobre isso, sobre porque é uma forma também de criar um obstáculo à liberdade religiosa quando a Receita Federal ela chega e fala assim, olha, dízimo e oferta tem que incidir a CSLL, né, que é a contribuição sobre o lucro líquido. Dízimo e oferta é lucro? Como é que é, né? Os tributaristas aí e aqueles que dialogam com a liberdade de religião. Então, nós precisamos ver até quando que o Estado, silenciosamente, também está criando um obstáculo a essas organizações religiosas e a essa sanha arrecadatória que não vê o benefício social da religião. Então, nós também, como igreja aqui no Brasil, temos verdadeiras igrejas inseridas dentro das comunidades indígenas. E, dia desses, o Ministério Público Federal nos convidou para conversar sobre o tema. E quando você já vai como advogado, já vai assim, com medo, né, do que vai acontecer. E, por incrível que pareça, o Procurador Regional da República ele fez uma afirmação que as comunidades indígenas, onde há a religião, são as melhores comunidades. O que me deixou assim, falei, você vai sempre na defensiva, né? E ele relacionou no Brasil que exatamente nas comunidades indígenas onde tem a presença da religião, há uma maior organização. Eu fui advogado da organização no norte do Brasil por 13 anos e visitei algumas comunidades indígenas e visitei o trabalho nas mais de 33 mil comunidades ribeirinhas que temos na grande região amazônica. E você vê uma realidade tremenda ali, a presença, né, da religião fazendo uma diferença total na democracia brasileira. Então, Marcel, estou assim na expectativa de tirar muitas lições com a tua pesquisa e também agradecer a todos vocês que, de uma forma assim silenciosa, harmoniosa, bonita, têm feito uma defesa tremenda pela liberdade religiosa. Doutor Augusto Ventura, que Deus possa abençoar no seu ministério. É um verdadeiro ministério que Vossa Excelência vai agora iniciar, amanhã, creio que é a sua posse, que possa ser muito abençoado, que possa ser um testemunho, né, para esse país aqui, de ter um cristão, e com todo o respeito que temos às demais religiões que têm sofrido no Brasil também uma perseguição tremenda. Nós temos uma interlocução com os islâmicos, Dr. Girard, que Vossa Excelência conhece, que é o advogado dos islâmicos, da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos. Temos uma interlocução também com essas religiões de matriz africana que, de maneira injusta, têm sofrido uma perseguição que não deveríamos ter no Brasil. Um país que sem dúvida, um país que desfruta de uma liberdade religiosa ampla. É verdade que precisamos melhorar, mas que nós não podemos deixar, como brasileiros, deixar que as outras comunidades elas possam sofrer. É fácil quando eu defendo a liberdade da minha religião, mas as outras pessoas, e nesse país, também têm a sua liberdade. Então, quero agradecer profundamente, Marcel, por essa iniciativa, a doutora Vanessa, aqui por fazer dessa Comissão de Liberdade Religiosa uma das melhores do nosso país. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Doutor Vanderlei Viana, muito obrigada. Destaco nas suas palavras, de fato, o benefício social, né? E que nós temos a oportunidade de testemunhar diariamente quanto socorro, né?
As religiões, através dos seus templos e igrejas, têm proporcionado às suas comunidades, né? Quanto socorro prestou a mães desesperadas com seus filhos, pessoas em situação de vulnerabilidade. O próprio exemplo que o doutor trouxe, né, das comunidades ribeirinhas, tive a oportunidade de estar em umas 3 e pude ver a diferença, tanto na comunidade quanto na vida familiar mesmo, trazendo moralidade, trazendo conciliação entre a própria família, né? E isso é muito belo e precisa ser reconhecido pela sociedade para que nós possamos manter esse trabalho que é feito com tanta carinho, né? E com tanta dedicação e de forma voluntária, né? Que é o que nós observamos nas religiões que não recebem impostos, né? Deveriam, né? Como o doutor bem colocou aqui a questão dos benefícios fiscais, mas de fato nós fazemos isso com coração voluntário. As igrejas, né? A pessoa religiosa, como o doutor Tiago colocou aqui, faz isso com o coração voluntário. Então, agradeço as suas palavras imensamente. Mais alguém gostaria? Doutor Gabriel. Boa tarde a todos. Cumprimento a doutora Vanessa, por meio da qual cumprimento a mesa, desembargador Augusto Ventura, presidente do IBDR, aos demais, né? Meu nome é Gabriel Almeida, acompanho o IBDR como vice-diretor técnico e coordenador do departamento de litigation. E aqui eu quero estender aqui a minha participação à diretoria executiva do IBDR aqui, a doutora Giana e a doutora Bárbara, diretora e vice-diretora executiva do Instituto. É muito importante, e eu comento ou não, mas de uma forma muito breve, porque também sou cristão protestante, professo a fé protestante, e o meu pastor, ele estimula muito a ortopraxia, né? Não basta apenas a ortodoxia, o conhecimento, mas a ortopraxia, colocar em prática, viver do que nós professamos, né? Na obra do Dr. Tiago e Jean, é o que nós chamamos ali do belief, do acreditar, e da action, da ação, né? E, enquanto instituto, materiais como a do Dr. Marcel, materiais como o do Dr. Augusto, que foi meu professor, Dr. Tiago foi meu professor, Dr. Jean, materiais como esse, materiais como o que a Igreja Adventista tem produzido, materiais como que a doutora Silvana tem produzido, minha professora, e também como juíza canônica, é fundamental para atuarmos de maneira prática na defesa da fé no Estado democrático ou no Estado de direito, melhor dizendo. O IBDR, por meio de litigation, tem atuado e tem ladeado lutas nesse sentido nas ações de controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Foi falada a matéria das questões indígenas pelo desembargador Augusto e tivemos sustentando e na condição de amicus curiae no TRF1, a despeito da obra Hakani, Voz pela Vida, né, em que a Jocum, que é uma organização missionária, está sendo processada juntamente com a ATINE, e conselheiros do IBDR, como o Dr. Marco, também junto e aproximando. Foi falado também acerca da ANAGIR, o IBDR e foi o IBDR participando também no controle de constitucionalidade, como amigos da Corte no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a despeito da uso do véu, da hijab, em documentos oficiais, né, que é uma indumentária sacra para aquela comunidade religiosa. E aí eu me valho, presidente Tiago, na condição do peão advogado do IBDR, né? Para nós estarmos ali, nós precisamos do subsídio. E obras como essa nos sustentam muito bem, nos trazem um subsídio muito bem para avançarmos na arena processual, na arena judicial, né? Então eu sei que se cair na Câmara do desembargador Augusto Ventura lá em Goiás e formos deslocados para lá, de certo que se não for da relatoria dele, já vou lá agendar um despacho, né? E aí, agendando um despacho, eu já vou falar, professor, aprendi com o senhor, então trabalha no voto do senhor e o convencimento dos demais colegas do colegiado, e pronto para sustentar. E esses materiais como a do Marcel, materiais como a do professor Tiago, do Orton, e muitos outros, e o aprofundamento da questão subsidiam para uma boa ortopraxia na esfera da atuação advocatícia. Afinal de contas, estamos na casa do advogado e eu falo a partir dessa premissa. Nós, advogados, estamos preparados para atuar nessa questão, não para chegar e só falar de um versículo bíblico na tribuna, mas para defender de fato o Instituto Jurídico Liberdade Religiosa, a primeira dessas liberdades. Então, essas minhas considerações de agradecimento e de contribuição. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Gabriel, que trouxe, né, destacou aqui que estamos de fato na casa do advogado, né? E nós, como advogados, precisamos estar sensíveis, né, a algo tão intrínseco, tão íntimo, tão pessoal como a crença, né? Nessas situações, como a situação do hijab, também exemplifico aqui a questão do direito de uma freira, né, de poder tirar a sua documentação com a sua vestimenta, com o seu hábito, né? Então, são diversas situações, né? O próprio pai de santo que muitas vezes é identificado, né, através dos seus trajes, de toda a sua indumentária. Então, isso é muito importante, porque aquilo faz parte da personalidade, faz parte de quem ela é. E nós, advogados, precisamos estar sensíveis a essas situações para poder defender a todos da melhor maneira possível. Muito obrigada, doutor Gabriel, pela sua contribuição. Alguém mais gostaria de tomar a palavra ou de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Ok. Pois não, doutora. Só apertar. Assim? Eu tenho uma dúvida, aproveitar aqui para representar a Jovem Advocacia e a classe feminina aqui da plateia, que ainda não participou. Eu queria saber se no livro tem algo relacionado à liberdade religiosa nas redes sociais, porque, sim, é algo novo, né? E que até mesmo para nós, advogados, ainda é um desafio. Saber, por exemplo, se a gente pode compartilhar um texto bíblico em grupos que tem lá aquela descrição. Não falar sobre política, religião. Eu, por exemplo, num grupo de colegas, tive uma experiência assim, muito desagradável de cumprimentar, né, de forma graça e paz, e alguns, sabem, não gostarem. Eu ficar, gente, é só a minha, como a doutora aqui mesmo disse, faz parte da minha personalidade, eu não quero ofender ninguém. Assim como os que quiserem também cumprimentar de outra forma, e, enfim, criou ali sabe, uma sensação desconfortável no grupo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso. Agradeço ao doutor Vanderlei, que identifiquei como irmão também da igreja, e a participação de cada um de vocês certamente é muito gratificante para nós aqui. Sim, muito obrigado. Como é o mesmo nome da doutora? Sou a doutora Mariusa, eu nem me apresentei, né? Marisa? Mariusa. Marilza, Isso. muito prazer. Então, o livro, como eu falei, eu procurei respeitar princípios e conceitos que sejam de fácil compreensão e atacar algumas distorções do que a sociedade quer fazer valer como verdade. Então, se de um lado nós temos um grupo ideológico que atua no mundo todo muito fortemente, eu não escrevi dessa forma, tá? Estou aqui falando agora dessa maneira. Por uma defesa do politicamente correto, de outro lado, nós temos uma doutrina muito rica, muito forte. Se não me engano, não sei se foi dos Estados Unidos, mas eu conheci pelo doutor Jonatas Machado, chamado que nós estamos aqui no âmbito do mercado livre de ideias, né? Nesse caso, ideias espirituais. Então, a importância do diálogo interreligioso, não só da tolerância, mas do amadurecimento, da compreensão de que nós podemos falar sim e conviver com o diferente, com o completamente diferente. Isso é saudável e não entrar dentro de um quadrado onde que só vale se falar daquele jeito. Não. Isso é um absurdo para minha cabeça. Eu não dou conta de viver dessa forma. Eu gosto de conviver com o diferente. É um dos motivos por eu estar nessa área. É de sempre estar tendo esses combates de ideias que vão ficar no campo das ideias de forma que eu vou tentar te convencer. Doutor Tiago acabou de fazer o doutorado dele, eu não li, mas eu ouvi um vídeo dele falando sobre o target, vê se eu aprendi bem, e o sócio, em que o alvo do proselitismo religioso, né, da pessoa que eu quero levar para um caminho melhor, que eu acredito, é isso que eu acredito, ele também vira. O doutor também gaguejou quando foi explicar. Ele também, ele também vira um target do outro. Quando ele dá a resposta para o outro ouvir, vê se eu entendi bem. Ele também, esse que inicialmente falou, também vira um alvo. Então, essa é a troca de ideias. Compreendi bem, doutor? Então, tem que ler seu livro. Compreendi, que bom. Então, é nesse espírito agora. As pessoas estão
amadurecidas? Não estão. É por isso que o direito, eu gostaria muito que o direito fosse ensinado desde da idade mais tenra, né? Das crianças, né? Para que a gente cresça com, com maturidade pela vida, percebendo os nossos papéis na sociedade. Eu fui fazer direito até para compreender melhor isso, porque era tudo muito confuso para mim. Então era isso que eu tinha para compartilhar. Continue falando graça e paz, né? Complementar rapidinho, nas escolas, eu fiz concurso agora para a Secretaria de Educação e tinha um cargo lá, professor substituto temporário na área de Direito. Eu falei, bom, eu não tive essa matéria no ensino básico, será que agora eles estão, né, já trabalhando com isso? Provavelmente é uma ideia, futuramente. Só complementar sobre essa parte educacional, era sobre isso que o doutor ia falar, sobre não, só queria falar que há uma iniciativa, né, partida do IBDR, de estimular as faculdades de direito, quem sabe o MEC autorize, para que essa cadeira do direito religioso seja ensinada, né? Inclusive aqui na Ordem dos Advogados, acho que tenha, né, não sei se tem algum representante aqui da educação, tem, né, por ali. Tem lá a Escola Superior de Advocacia. Quanto mais falarmos sobre isso, a compreensão é melhor assimilada. Rapidamente, só para complementar, a explicação do Marcel foi ótima. Fico feliz, quer dizer que ele aprendeu, né? Trabalhei na minha tese de doutorado uma crítica à teoria alexiana da máxima da proporcionalidade, que é uma ferramenta hermenêutica utilizada para quando nós temos uma colisão de direitos fundamentais, que é exatamente essa a tua situação, né? E aí desenvolvi uma tese de uma nova ferramenta para que nós possamos, então, entender a colisão de direitos fundamentais. Mas o que eu queria te colocar é que, como o Marcel colocou muito bem, uma coisa é colisão de direitos fundamentais. Vou dar um exemplo prático. A minha igreja tem um culto até a meia-noite e tem vizinhos. E o som está muito alto e os vizinhos não conseguem dormir. Isso é um exemplo clássico de colisão de direitos fundamentais, que tem que ser resolvido. Agora, quando eu, a partir da minha identidade enquanto pessoa humana, vivo em sociedade, isso não é uma colisão de direitos fundamentais. Eu sou um ser humano. E integra a minha identidade, por exemplo, eu usar um escapulário, se eu sou católico. Então, esse direito é um direito que é inviolável. É isso que nós defendemos. Não pode ser objeto de restrição. E alguém pode dizer, não, tudo bem, mas aquele colar que o candomblessista usa me é ofensivo. Então eu não quero que ele use. Isso é absurdo. O que eu devo fazer se eu não concordo com o colar? Exatamente o que ele disse. Convencer aquela pessoa de mudar de religião. E aí, não usar mais o colar. Mas aquela pessoa tem o direito de explicar o porquê está usando o colar e de mudar o meu entendimento. E quando esse processo acontece na sociedade, só quem cresce é a sociedade. A comunidade em que as pessoas discutem é a comunidade que cresce. Se vocês colocarem astronautas, vão mandar um astronauta para Marte ou para a Lua. E esses astronautas eles ficam dias, semanas, às vezes meses numa nave espacial sem gravidade. Eles vão ter problema de densidade óssea, atrofia muscular. Quando eles voltam para a Terra, eles precisam ter toda uma reeducação, porque eles perderam a capacidade de caminhar. E por quê? Porque eles não têm como se exercitar num espaço sem gravidade. E é a mesma coisa as ideias. Não existe ideias no mundo em que elas não possam ser discutidas. Se nós não pudermos discutir ideias,
nós não teremos mais mundo. E a ideia religiosa permeia toda a civilização. Onde nós, qualquer ideia concreta que se tornou uma ação concreta, de alguma forma a religião está ali. Nós estamos na OAB, a maioria aqui é advogado. Por exemplo, coisa julgada. Todo mundo sabe o que é coisa julgada. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com religião. Quem estabeleceu o princípio da coisa julgada chama-se Agostinho de Hipona, quando ele disse no século V, Roma locuta causa finita est. Ali nasceu o princípio da coisa julgada. E daí alguém pode pensar, tá, mas a relativização da coisa julgada, então não tem nada a ver. Tem a ver. Quem criou a relativização da coisa julgada foi Graciano, no século IX, quando entendeu que poderia ter decisões que eram injustas, e por isso aquela coisa julgada deveria ser relativizada. Então, em todas as ações concretas, eu tenho certeza que se a gente for buscar a origem da criação de um ar-condicionado, de alguma coisa a religião impactou nisso. Então, as ideias religiosas são importantíssimas para a sociedade. Agora, uma coisa é discutir ideia religiosa, a outra coisa é cometer crimes com a fala. Isso é uma outra história. Quando é que eu cometo um crime ao falar ou escrever num grupo de WhatsApp? Quando eu discrimino uma pessoa, quando eu digo que ela é menos pessoa por causa da sua cor, por causa da sua religião, por causa do seu sexo, por causa da sua orientação sexual, isso é crime. Isso não é uma ação humana lícita. Agora, se a ação humana não é criminosa, e a única ação humana que é criminosa é aquela que ou discrimina, que foi o que eu acabei de falar, ou calunia, e o que é calúnia? É dizer a alguém que cometeu tal crime, ou injúria. Então, assim, tirando essas situações que são objetivas, e o direito penal ele é objetivo, o direito penal não é o da vítima, porque se for o da vítima, eu já estou lascado, porque sempre vai ter alguém que não vai concordar com o que eu falo e vai dizer que tu cometeu um crime contra mim e acabou, vou ser preso. Então, o direito penal não é da vítima, o direito penal é do Código Penal. Ele é objetivo. Então, assim, Marilza, doutora Marilza, tirando as situações que envolvem crime, tu tem total liberdade para falar o que você quiser, ancorada na sua religião. E eu te estimulo para que você faça isso, porque é só assim que a sociedade cresce, que o local onde você está frutifica. Vou encerrar, né? Doutora Marisa, muito obrigada pela sua pergunta. Trouxe um debate interessante aqui. Que bom, doutor Marcel, obrigada pela contribuição, doutor Tiago. Nós vamos agora encaminhar para a entrega dos certificados. Eu passo novamente a palavra para a doutora Vanessa, que vai entregar os certificados a todos os nossos palestrantes aqui dessa tarde. Doutora Vanessa. Gostaria de, em nome da comissão, agradecer a todos vocês, em especial a um membro aqui da mesa, pessoas que têm assim essa jornada com a liberdade religiosa, que já tem aqui nosso doutor Augusto, doutor Tiago, doutor Orton. Como é bom ouvi-los nessa tarde, como é bom aprender com pessoas que já tiveram esse caminho, né, e que nos incentiva a cada vez mais também a buscar o conhecimento e a buscar também essa parceria, vamos assim dizer, essa irmandade dentro da liberdade religiosa. Muito obrigada. Gostaria também de externar meu agradecimento também aqui à doutora Priscila, doutora Silvana, como bom ouvi-la nessa tarde, também a doutora Priscila, e em especial aqui ao nosso membro especial, doutor Marcel. Todos os nossos membros são especiais, tá, pessoal? Mas o doutor Marcel aqui, ele veio, né, num momento muito legal, um momento a qual eu fui convidada recentemente para estar assumindo essa comissão, e ele me veio com esse pedido, e eu falei, por que não? Né? Fé nós temos. Deixa eu falar uma coisa, pessoal. Hoje eu acordei com uma cesta de café da manhã da Comissão de Liberdade Religiosa. Eu falei, parou.
Que é isso? Mas e os integrantes da mesa aí, não vai ter uma coisinha? Os integrantes da mesa é o seguinte, eu queria só quebrar essa fala aqui para dizer o seguinte, amanhã, para aquelas pessoas que sentiram-se, de repente, afinizadas com esse tema, que tenham manifestado assim, um interesse pelo tema, nos dias 11 e 12, amanhã e depois, haverá o 6º Congresso de Liberdade Religiosa do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Só aproveitar para falar, para não perder a oportunidade. Não sei se ainda tem vaga. Tem vaga, Thiago? Ainda tem vaga? Ótimo. Presencial ainda tem vaga no IPCA-RAL. Então, a gente pode tratar no final do evento de passar as informações para vocês terem essa oportunidade. Terão lá presentes grandes nomes, inclusive de fora do país, que vão falar sobre a liberdade nas Américas, né? Os desafios, né, da liberdade religiosa nas Américas. É um evento que vale muito a pena, porque hoje aqui foi dito algumas coisas realmente superficialmente. Eu tenho certeza que se vocês forem nesse evento, ganharão muito, independente de não atuarem na área. Era isso. Obrigado. Obrigado, doutora. E complementando, né, assim, a minha fala, é só mesmo agradecer ao doutor Marcel por ter procurado naquele momento e ter falado um pouco dessa obra que está magnífica. Então, eu recomendo que a todos, né, agora, a partir desse momento, que se quiserem, né, aqui prestigiar, né, que o nosso doutor Marcel, comprando a sua obra, podendo ter toda essa riqueza também de conhecimento dentro dessa área de laicidade, vocês vão poder ficar à vontade nesse sentido. E dizer a vocês e pedir, né, agradecer mais uma vez a presença de todos os nossos convidados. Enfim, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, com todos vocês, e também por esse primeiro evento da Comissão de Liberdade Religiosa. Né? Nós também estaremos amanhã, né, no Congresso do IBDR, que também fica esse convite a todos vocês aqui. E é o primeiro evento de muitos. Né? E quero que vocês saibam que a Comissão de Liberdade Religiosa ela está aqui presente para que vocês possam se sentir acolhidos, tá, doutora? Com qualquer demanda, qualquer coisa assim que precisarem, né, aqui do nosso apoio nesse sentido. Que a OAB também ela apoia, tá? Toda essa segurança, essa diversidade. E é isso. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou passar agora o certificado. Vou passar agora o certificado a todos. E gostaria de mais uma vez agradecer e tenham uma excelente tarde. Sim, por favor. Eu gostaria de ser breve, um minutinho apenas. Não vou perder a oportunidade de prestigiar todos vocês, inclusive meu colega Marcel. Meu nome é Davi Guerri, eu sou advogado em Brasília e sou muito amigo do Dr. Marcel. Me fez lembrar um episódio que um juiz lá do Tribunal de Roraima, Tribunal de Justiça de Roraima, ele compôs um tribunal do júri basicamente indígena, lá em Pacaraima, naquela região onde fazem as demarcações, né, tem um famoso malocão da demarcação lá, com a reunião das lideranças indígenas. E eu fiz, na minha trajetória, minha passagem, né, do meu mestrado pelo UNB, eu fiz esse estudo de caso, onde esse juiz pegou um caso de lesão corporal, dois indivíduos, um segurou um elemento e deu uma facada numa briga de feira. Quando ele foi ver, tratava-se de 3 indígenas, de 3 comunidades indígenas diferentes, e ele colocou a mão na mesa e falou: vou fazer uma composição de um tribunal do júri totalmente indígena. E convocou um tribunal de júri indígena e fez um júri lá externo, né, na área externa
aos edifícios do tribunal. Foi mais próximo lá da área onde atuavam as lideranças indígenas. E isso foi um marco, realmente, porque a alegação do autor do fato criminoso é que ele estava sendo ameaçado por uma entidade chamada Canaimé. E era uma entidade que estava possuída, aquele indivíduo estava sendo possuído por uma entidade daquela compreensão daquela comunidade, determinada comunidade indígena. E o juiz fez esse tribunal do júri indígena, composto por basicamente todos os indígenas de diversas, não só daquelas comunidades indígenas, mas de outras comunidades indígenas, e eles chegaram à conclusão que é o que acontece comumente, que é de expulsão, né, da sua comunidade indígena. E, paralelo àquela resultado do tribunal de júri, eles fizeram um julgamento dentro da comunidade deles, né? Ou seja, teve o tribunal do júri todo, o aparato da justiça, do Tribunal de Justiça de Roraima, porém também teve uma decisão feita entre os povos, as comunidades indígenas. Isso traz também uma discussão sobre a laicidade e sobre a abrangência de tudo isso dentro da amplitude, o tamanho, né? O Dom Marcel falou muito bem sobre os diversos profissionais que podem atuar diversas áreas do saber que podem atuar no direito religioso, na defesa e na amplitude de direitos, não ligados diretamente juridicamente, mas à dignidade humana e à expressão religiosa. Então, eu acabei falando muito, mas gostaria de trazer esse estudo de caso. E muito obrigado, Marcel. Faz tempo que eu quero te dar um abraço. Obrigado. Obrigada, doutor Davi. Nós já vamos iniciar aqui, dar início ao nosso encerramento. Queria agradecer aqui à OAB do Distrito Federal, já que a doutora Nildete, infelizmente, teve que nos deixar. Agradeço na pessoa da doutora Vanessa. Também queria agradecer à Comissão de Liberdade Religiosa, também na figura da doutora Vanessa, por proporcionar, né, esse evento, nos possibilitar ter acesso, né, a todo esse conhecimento que nos convidou nessa tarde a uma reflexão profunda desse direito fundamental tão importante, tão essencial quanto a liberdade religiosa e a laicidade. Aqui discutimos também um pouco sobre a laicidade. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, doutor Horto, doutor Tiago, doutor Augusto, doutora Vanessa, também doutora Silvana, e especialmente ao doutor Marcel, que, né, esteve aqui lançando esse livro e o fez com muita maestria. Muito obrigada, doutor Marcel, também. Agradeço a todos os presentes, todos que estiveram aqui para nos prestigiar nessa tarde. Agradecemos a presença de todos vocês. Muito obrigada. Aproveitando também, quem quiser autógrafo do doutor Marcel, tirar foto com ele está à disposição aqui para isso, tá bom? Obrigada. Obrigada.
Tem a Regina.